Hoje é um dia histórico. Daniel Alves, jogador que foi aposentado pela justiça, porque vamos lembrar, estava atuando no futebol mexicano pelo Pumas quando foi preso, foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro. É isso mesmo. E só foi condenado por 4 anos e meio porque recebeu um atenuante. Atenuante este que foi o pagamento de 150 mil euros para a vítima. Dinheiro esse que a vítima dizia rechaçar, não queria apenas a condenação do Daniel. Tanto que ela recusou vários acordos antes do julgamento. Para que o julgamento pudesse acontecer, a vítima, que teve de maneira absolutamente canalha pela mãe do Daniel Alves, tendo sua identidade revelada, nunca quis saber de dinheiro, disse que não precisava, que vinha de uma família rica, o que ela queria era a condenação do Daniel. E mesmo assim, com o atenuante de estar possivelmente bêbado, a esposa do Daniel depois ao seu favor, ela que fez todo um mise-en-scène dizendo que o largaria, que separaria, não só o largou, mas quando na hora do vamos ver, se posicionou a favor do discurso de um cara que fez nada mais nada menos do que 5 versões diferentes ao longo de todo o processo e que de maneira absolutamente acertada foi mantido preso na Espanha, se não teria fugido, igual o seu amigo e companheiro de quarto na seleção brasileira, Robinho, que foi condenado em última instância na Itália a 9 anos de prisão e vive a vida muito bem, obrigado, aqui no Brasil, inclusive com vários amigos do meio do futebol que passam um pano danado, porque claro, ele é meu amigo. Esse é o cenário de Daniel Alves, mas sabe quem pagou esses 150 mil euros? O senhor Neymar e sua família. Claro, vamos dizer que foi o pai do Neymar. Mas quem era o pai do Neymar antes do Neymar se tornar um grande jogador? Ou digo mais, quem era o Neymar antes de, quando ainda muito jovem, foi premiado por um salário gordo, porque já era, enquanto muito jovem, uma grande promessa da base santista, então o seu pai foi envolvido no negócio. Seu pai, que é ex-jogador, onde estava antes de gerar uma joia tão importante para o futebol brasileiro, o principal jogador brasileiro das últimas décadas? Então, não me venha com essa história de que foi o Neymar, isso foi feito o pai do Neymar, isso foi feito de maneira estratégica para que a imagem do Neymar fosse o mínimo afetada possível. Mas foi o Neymar, eles são amigos. E o Neymar praticamente deu de presente para o Daniel Alves 4 anos e meio a menos do que a pena pedida pelo Ministério Público, porque eles aceitaram o atenuante dessa grana. Como é bom ter dinheiro, como é bom ter amigos que têm dinheiro, né? Amigos, inclusive, que não te abandonam diante de um crime absurdo, hediondo. Eu fiz um vídeo sobre isso no nosso Instagram, lá no Instagram do Futeboteco, e fiz também compartilhado com a minha página. Sugiro que vocês deem uma olhada e me deparei com vários comentários e um deles era: pô, mas e se fosse seu amigo? Como você agiria? E a resposta que eu dou para isso é: e se esse seu tão querido amigo fizesse isso com a tua filha? Fizesse isso com a tua irmã? Eu sei que não é, com a tua mãe, eu sei que não é o lugar mais legal de colocar essa história, porque quando a gente coloca muito a questão parental, a gente observa a coisa de uma outra maneira e na verdade não é porque é a sua mãe que merece respeito, ou é porque é a sua filha que merece respeito. Mas toda mulher em geral merece respeito e deveria ser olhada dessa forma. Então, a gente acaba usando esse linguajar para que esses boçais consigam entender. Porque é uma masculinidade absurda de estamos juntos independentemente do que vier, até na bandidagem. Até na bandidagem. E olha que a bandidagem nem aceita o estuprador. Na cadeia, o que acontece historicamente com estupradores? Vocês sabem muito bem, não preciso repetir aqui. Nem os bandidos aceitam estuprador. Mas o Neymar aceita, tanto que ajuda o seu amiguinho estuprador com uma excelente quantidade de dinheiro do Daniel, que o que se diz, né? Estava praticamente falido, perdeu o apoio até da mãe dos seus filhos por falta de pagamento de pensão. Mas não. Do Neymar eu tenho meu apoio. Da família Neymar, com a família Neymar eu posso contar. Isso transforma o Neymar num passador de pano oficial de estuprador. Eu tenho muito respeito pela figura do Neymar enquanto pessoa jurídica, mas zero pela pessoa física. E esse é mais um
dos casos que mostram que é uma pessoa que não merece um menor respeito. O menor respeito. É um passador de pano, ajudante, de agora oficialmente condenado judicialmente estuprador. Isso que é Daniel Alves. Né? Então, assim, é, por um lado, uma notícia boa, porque justiça foi feita, o Daniel Alves, que está preso há 1 ano, vai continuar, vai ter que cumprir pena, e agora que ele cumpra a sua pena, que ele se arrependa e depois faça o que quiser da vida dele, não me interessa mais. Né? Então isso é histórico. Diferentemente do Robinho, vai ser obrigado a, porque eu tenho muita certeza de que se ele tivesse a liberdade condicional, como tanto pediu ao longo desse ano, teria fugido, dado no pé, e aí ele sabe muito bem que o Brasil não extradita naturais. Então, ele que cumpra a sua pena e vivencie sobre isso, se arrependa. Eu sempre acredito no arrependimento do ser humano, a não ser que no caso do Robinho você não cumpra nunca. Como no caso do Cuca, por exemplo, que nunca cumpriu. Ah, mas foi retirada porque isso, porque aquilo, porque a condenação ela foi feita de uma maneira arbitrária e não sei o quê. Isso para mim não diz absolutamente nada. A vítima nem está mais aqui para contar sua própria história. Então, o ponto é, diferentemente desses dois casos abjetos, o Daniel ao menos vai cumprir a sentença. Sentença essa que eu acho baixa, mas foi a sentença. E ele estará lá para cumprir de acordo com as normas da lei espanhola. Porque se fosse a lei brasileira, esquece, amigão, esquece, jogador de futebol ainda brasileiro, de seleção brasileira, e não vai acontecer nada. Agora, a parte de se lamentar é que o cara foi ajudado simplesmente pelo maior ícone, o cara mais famoso do Brasil hoje em todas as esferas, que é o Neymar. E quem é que fala sobre isso? Quem é que bota o dedo na ferida? Eu abri hoje o Instagram, o YouTube, para ouvir falar sobre isso. Quem são as pessoas que falam sobre isso? Tem medo de ser processado? Qual que é o... Ou tem medo de se queimar no meio? Ou não querem se complicar? Eu não entendo, sinceramente. Eu não consigo entender. É muito triste. Mas, pelo menos, a condenação veio, que era o que a gente esperava. Quero saber o que você pensa sobre isso. A gente vai se falando. Mais tarde tem Vladir Lemos aqui sentado nesse sofá aqui atrás pra gente bater um papo sobre tudo isso. E também, claro, sobre esse caso, porque é o assunto do dia. A gente vai se falando. Um grande abraço. Até a próxima.